Meu nome é Glaucia e neste canal temos um encontro marcado para conversarmos sobre temas relacionados à aprendizagem e ao funcionamento do cérebro. Assuntos de interesse de pais, professores e profissionais das áreas de educação e saúde. Falaremos das principais dificuldades de aprendizado, transtornos, o funcionamento do cérebro e dicas de hábitos saudáveis que proporcionam a qualidade do aprendizado e potencializam o desempenho acadêmico de crianças através de abordagens neurocientíficas e psicopedagógicas. O tema de hoje é incluir é promover aprendizado. Os desafios educacionais, que sempre existiram, tomam força atualmente, com a necessidade de ajustes com as adaptações para a educação inclusiva. Não somente a prática educacional passa por modificações, o mundo está revendo seus dogmas e paradigmas. Conceitos estão sendo desconstruídos, barreiras derrubadas. Estamos reconhecendo que pessoas antes deficientes eram apenas limitadas às paredes da incredulidade e privação do seu desenvolvimento. O que tem motivado essas mudanças é a busca e estudo de como o cérebro funciona, de como ele aprende e qual é a nossa contribuição para essa promoção. Todos os cérebros, com ou sem limitações neurobiológicas, se modificam e esse conceito não será mais mudado, tornou-se fato. Há 50 anos atrás, acreditávamos que o nosso cérebro era imutável. Alcançávamos um amadurecimento e, depois da idade adulta, degenerávamos até a morte. Nesta época, era comum aceitar que somente até os 10 anos era a oportunidade de se aprender inglês. Andar de bicicleta seria até os 24. E na terceira idade não existia a possibilidade da entrada no mundo digital. Graças aos avanços neurocientíficos e aos estudos das estruturas cerebrais, chegou-se ao conceito do cérebro plástico, mudanças estruturais de vias próximas às áreas lesionadas, a plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral possibilita que pessoas com lesões no cérebro desenvolvam habilidades antes impossíveis dentro do seu quadro clínico, através de estímulos às estruturas existentes e às áreas preservadas. Esse processo de mudanças estruturais no cérebro existe e faz parte do nosso desenvolvimento. Porém, evidenciamos e comprovamos a mudança e formação de novas estruturas quando temos a perda de uma habilidade. Ao falarmos em mudanças cerebrais e trazemos esse conceito para a sala de aula, evidenciamos que as práticas pedagógicas e as atividades escolares propiciam tais mudanças e que cada vez mais a neurociência tem se tornado uma ferramenta de apoio ao educador e aos desafios educacionais. A plasticidade neural é uma mudança estrutural física, não é um evento, um sentimento ou afeto. É uma nova conexão, um novo caminho, encontro de estruturas celulares, possibilidade do desenvolvimento de novas habilidades. Essa mudança acontece através dos estímulos recebidos e que, para que isso aconteça, precisamos da cognição e de seus aspectos cognitivos envolvidos. Mas o que é cognição? Quais são as funções cognitivas? Quais estruturas anatômicas cerebrais estão envolvidas nesse processo? É realmente importante o professor saber de assuntos neurocientíficos para atuar na inclusão escolar? A cognição é o ato ou efeito de apreender ou aprender, gerenciar a aprendizagem. As funções cognitivas são os processos mentais que nos permitem pensar, raciocinar e resolver problemas, dos mais simples aos mais complexos. Podemos destacar entre as funções cognitivas a atenção, a percepção, a concentração, a memória, a linguagem e as funções executivas. Desenvolver os aspectos cognitivos demanda estímulos estes que promovem a maturação cerebral. Sem estímulos do meio, não existe a maturação cerebral, não existe o tempo da criança, o antigo estalar do cérebro. Este último conceito está atrelado ao passado, onde entendíamos que as estruturas cerebrais não se modificavam. Para desenvolver o aprendizado, precisamos das estruturas anatômicas, sua integridade neurobiológica, sua fisiologia, uma vida biológica saudável, um meio facilitador e estímulos para que o desenvolvimento das competências cognitivas aconteçam. Quando citamos as estruturas anatômicas, precisamos ressaltar que o cérebro funciona sempre em sua totalidade o tempo todo.
Porém, algumas partes se destacam por suas atribuições específicas. Para esse assunto, destacamos o sistema límbico, responsável pela emoção e memória. O lobo pré-frontal, responsável pelo gerenciamento das funções executivas. O lobo temporal, responsável pela recepção das entradas de informações e encaminhamento para outras áreas importantes e envolvidas no processamento e armazenamento dos conceitos. O professor, quando aplica suas atividades para promover a aprendizagem do conteúdo programático, tem ali a oportunidade de promover, estimular e acessar todas essas áreas com qualidade e eficiência. O nosso cérebro só aprende e guarda qualquer informação se ele encontrar nesta função e motivação. O nosso cérebro só aprende e guarda qualquer informação se ele encontrar nesta função e motivação. Para tal, temos duas áreas envolvidas, o sistema límbico e o lobo pré-frontal. O cérebro precisa se emocionar para aprender. Quando uma informação é apresentada para uma criança, o cérebro tenta identificar se aquilo desperta nele a vontade de guardar. Neste momento, o lobo temporal recebe a informação e organiza as percepções auditivas. As informações que tiveram a entrada pela visão serão encaminhadas para o lobo occipital, responsável pelas percepções visuais. As duas áreas apresentadas se ligam às áreas motoras do lobo pré-frontal, responsável pelas funções executivas no córtex cerebral, sede da cognição e inteligência. Todas juntas serão moduladas pelo afeto, no sistema límbico. Para todo esse ciclo acontecer, as atividades precisam não somente despertar no educando o interesse ou a consciência que é importante aprender, mas despertar a motivação e a vontade de desafiar o cérebro ao desenvolvimento de novos conceitos e novas habilidades. Nosso cérebro se modifica por duas formas diferentes, por mudança ou por lembrança. Quando algo é novo para o cérebro, uma surpresa, uma nova habilidade, precisamos de mais estímulos, mais tempo naquele objetivo. A conexão acontecerá por mudança. A partir daquela estrutura modificada, as novas aprendizagens acontecerão por essas vias já existentes. As novas habilidades irão se desenvolver por lembrança. No início desse vídeo, vimos que para aprender precisamos envolver estruturas, promover mudanças e que o professor tenha a ferramenta a partir do conhecimento neurocientífico. Se aprender é promover a aquisição de novos conhecimentos, se promove mudanças estruturais e modificações no comportamento, logo precisamos entender esse funcionamento e como atrelar as práticas educacionais. Não queremos formar professores neurocientistas, queremos provocar nos professores que se tornem pesquisadores. Quando o professor passa a conhecer o funcionamento do cérebro que vai para a sala de aula e como atingir o interesse do educando aos assuntos pedagógicos, ele ganha um grande aliado para o sucesso do seu trabalho. Percebe que, na verdade, todas as suas práticas educacionais sempre estiveram corretas, mas agora tornam mais peso, ganham mais direcionamento e a sensação do professor de que ele não está preparado para lidar com as crianças incluídas diminui. A neurociências apresenta o conceito do sujeito cerebral, aquele que é único na diversidade de uma sala heterogênea. Um sujeito que tem uma anatomia, uma biologia, uma fisiologia. Um sujeito que pertence a diversos grupos e que cada um desses grupos é responsável por promover, cada um dentro da sua responsabilidade, o desenvolvimento desse aluno. O aprendizado do aluno com limitações neurobiológicas, do aluno incluído, se dá pelas mesmas estruturas anatômicas, mas por entradas sensoriais diferentes, por portas diferentes. A neurociência, como uma aliada, como uma ferramenta para o educador, promoverá novas estratégias educacionais e inclusivas. Quer entender como uma criança com limitações neurobiológicas aprende? Imagine sua casa. Nela temos uma porta principal, a porta dos fundos, janelas, portinholas e brechas. Ao retornar de um dia de compras, você percebe que perdeu suas chaves. Você precisa entrar em casa. Traz em suas mãos grandes pacotes, com muitas novidades. Entrar e guardar cada uma de suas novas aquisições é o principal objetivo.
mas a porta principal não abrirá sem as chaves. Diante desse problema, a primeira coisa que passará pela sua cabeça é verificar se a porta dos fundos está aberta ou uma janela que se possa entrar. Caso encontre uma forma de entrada, antes de qualquer coisa, estando dentro da casa, você irá abrir a porta principal, para que a sua casa retorne à funcionalidade. Fazendo uma analogia da casa com o cérebro da criança incluída, podemos entender que as entradas se dão por diversas formas. A aprendizagem acontece quando é possibilitado as informações à sua entrada no cérebro. Para a criança com limitações, aprender pela forma comum, sem adaptações, é comparado com a porta principal, trancada. Desta forma, é necessário buscar novas possibilidades, entradas não convencionais, porém que possibilitem o desenvolvimento de habilidades que mais tarde poderão ou não ser as chaves que abrirão a porta principal. Cada um de nós, com ou sem limitações, temos uma forma particular de aprender. Cada um de nós abrimos com mais facilidade portas ou janelas. Porém, tendemos a ensinar os nossos alunos como nós aprendemos. Tendemos a fazer cópias das nossas próprias chaves, mas as fechaduras sempre são diferentes, cada porta com o seu segredo, com a sua fechadura. Neurobiologicamente, ao desenvolver novas habilidades, promovemos a plasticidade neuronal, as mudanças estruturais que acontecem no nosso cérebro. Novas conexões são formadas através das comunicações entre os neurônios. Essas conexões acontecem por mudança ou por lembrança. Assim, as atividades apresentadas às crianças deverão ter função e representação, de acordo com a sua realidade, respeitando a sua idade cronológica, as vias sensoriais de maior acesso, sua fase de desenvolvimento e seus interesses. A aplicabilidade das práticas neurocientíficas na sala de aula propiciará mais qualidade e sucesso acadêmico aos alunos, para todos, com ou sem limitações neurobiológicas. Todo cérebro aprende, todo cérebro se modifica. Que comecemos a mudar o nosso cérebro, inserindo um novo conceito, o conceito da possibilidade de uma educação inclusiva. E agora chegou aquela hora que deixamos dicas dentro do nosso assunto abordado. Como sempre, pedimos que você aplique e deixe seus comentários para que possamos acompanhar a eficácia do nosso programa e o seu grau de satisfação. Para o assunto de hoje, as dicas dependem das dicas dos assuntos anteriores, como, por exemplo, a função e o grau de importância da atividade para o aprendizado. Mas hoje, a dica do segredo da aprendizagem também vai inserir nesta mesma estratégia a utilização da motivação. Sim, motivação. Envolver o sistema límbico, sede das emoções, aliado ao pré-frontal, sede da cognição, trará um resultado muito eficiente. A dica 1. As atividades adaptadas devem ser elaboradas sempre partindo das habilidades já desenvolvidas pela criança, fazendo um link, promovendo o aprendizado por lembrança. Dica 2. Ao preparar uma atividade pedagógica, associe a um fato que tenha ocorrido com a criança. Perceba que ela vai gravar com mais facilidade. E assim terminamos mais um vídeo da série Segredos da Aprendizagem. Espero que você tenha gostado. Coloque as dicas em prática e depois faça seus comentários. Aqui, 2 resultados. E se você quer receber mais vídeos de nossa série, preciso que você assine nosso canal aqui acima e se cadastre neste link abaixo. Te vejo em mais um vídeo da série Segredos da Aprendizagem.